Olá, meu querido, minha querida, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nesta hora. Neste momento eu peço a Deus, peço ao Espírito Santo de Deus, que possa nos orientar, que possa me iluminar neste momento para que tudo aquilo que eu falar venha da parte do Senhor, que tudo aquilo que eu falar não venha para escandalizar, não venha para matar a fé de ninguém, não venha para entristecer ninguém, mas que o Espírito Santo de Deus, que essa palavra dele possa cumprir o propósito para o qual ela vai ser mandada neste momento. Querido, minha querida, quem me conhece sabe. Quem me conhece como pastora, quem me conhece como mulher, quem me conhece como amiga, sabe que eu nunca fui uma mulher de estar me envolvendo em política. Sabe que eu nunca fui uma mulher de estar me envolvendo em escândalos, em certo tipo de coisas. Amém? E que eu sou uma pessoa que eu procuro pregar a palavra de Deus. Eu não estou para pregar costume, nem dogmas, não é? Eu respeito a religião de cada um. Eu procuro respeitar a religião de cada um. Aquilo que eu acredito não tem nada a ver, mas eu procuro respeitar a religião de cada um. Eu respeito meus irmãos nas suas cores, nas suas raças, nas suas classes sociais. Eu respeito os meus irmãos até mesmo nas suas orientações sexuais. E tenho muitas pessoas que eu gosto, que eu amo, que são gays, né? Que são trans, são travestis. Então, por onde eu ando, meu testemunho é esse. Não sou uma mulher de estar com falsidade com ninguém. Mas eu quero trazer uma palavra aqui para você diferente. Eu não sei se você vai, de repente, gostar ou não. Antes de tudo, eu peço desculpa porque eu não quero magoar ninguém. Não estou aqui para falar de religião A, B ou C, mas eu trouxe algo aqui que Deus tem me incomodado, tem me direcionado. Eu tenho um canal, Gotas de Fé e Esperança, um canal que não tem tanta expressividade, mas tem algumas pessoas lá assim, né? Então eu me vejo na obrigação, sabe? Na obrigação assim de estar aqui, meu dever como serva de Deus, de estar aqui para trazer essa palavra para você. Principalmente para você, meu irmão, minha irmã, que é servo de Deus, que é uma serva que conhece a palavra do Senhor. E é para você, diretamente para você, que eu quero falar aqui. Queridos, nós estamos vivendo num momento muito difícil, amém? Que a gente tem visto aí por todos os cantos, e nós também, enquanto os servos de Deus, já é sabido entre nós que essa luta, ela não é por parte do A, por parte do B, mas sim pelo bem e pelo mal. Nós que temos o Espírito Santo de Deus já sabemos isso, amém? E eu quero trazer uma palavra para você, e no decorrer dessa palavra eu vou falando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. No livro, irmãos, no livro de Gênesis fala de um homem chamado Noé. Lá no capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, olha: o Senhor ordenou a Noé que construísse uma arca, na qual sua família e tudo o que vive de toda a carne fossem salvos do dilúvio. As águas do dilúvio destruíram os iníquos e todas as criaturas que viviam na terra, exceto as que estavam na arca. Quando as arcas do dilúvio baixaram, Noé e sua família saíram da arca. Amém? Olha, amados, sabe com quantos anos Noé recebeu essa profecia? Com 480 anos. Sabe com quantos anos foi se cumprir essa profecia? Noé já tinha 600 anos. E amados, enquanto foram 120 anos até Noé receber a profecia e se cumprir essa profecia, Noé passou 120 anos da sua vida, né, para construir aquela arca. A arca que Deus mandou Noé construir não era uma arca pequena. A arca continha 3 andares. Portanto, aquela arca ali era o suficiente, com certeza, para caber todo aquele povo que estava ali junto com Noé, toda aquela comunidade. E ainda sobraria lugar, porque Deus é assim. Deus é o Deus que onde tudo ele toca, sobrepuja, sobra.
Não é verdade? Pois bem, amados, com certeza Noé não passou esses 120 anos, sabe, meu irmão, preparando somente a família dele para entrar nessa arca. Ele não construía essa arca somente para ele, com a sua família e os animais, não. Era para todos aqueles que quisessem. Mas, queridos, enquanto Noé estava ali com seu filho, acreditando, né, que viria chegar esse dilúvio, enquanto Noé estava ali batendo os pregos naquela arca, né, batendo os pregos naquela madeira até se transformar, uns e outros passavam, rechaçava Noé, debochava de Noé, debochava da fé dele, né? Provavelmente diziam: tu é louco, rapaz, tu tá louco, da onde que vai vir dilúvio que nada, né? Da onde que Deus que nada falou isso, né, para ti? Deus mandou tu fazer isso, que Deus que nada. Meus queridos, a palavra de Deus diz que naquela época, muitos, aquela população, aquele povo, estavam vivendo dissolutamente da maneira que queriam. Mas Noé, ele resolveu acreditar no Senhor. Ele escolheu o lado de confiar no Senhor. Naquele momento, naquela época, Noé estava como profeta de Deus para falar, para avisar para o povo, para pedir para o povo que se arrependesse, para pedir para o povo que se preparasse para entrar naquela arca, enquanto havia tempo, que aquela arca estava preparada, que tinha lugar para todos, que não ia faltar comida para ninguém. Mas ninguém deu ouvidos para Noé, queridos. Ninguém ouviu a palavra que Noé estava trazendo, o aviso de Deus que Noé estava trazendo para aquele povo. E sabe o que é interessante, irmãos? Que o Senhor disse para Noé pegar um casal de cada animal. E em outras versões, a palavra de Deus diz que os animais viriam até a arca. Noé não iria ter que sair caçando um animal. Pela palavra que Deus diz, os animais viriam, ou seja, os animais obedeceriam à voz de Deus. Ei, até os animais obedecem à voz do seu dono. Até os animais são domesticados, obedecem, são doutrinados à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? E nós, enquanto homens, enquanto criaturas, e você que tem aprendido com Deus, você que tem aprendido a palavra de Deus, irmãos, sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela vem falar aqui, irmãos, no versículo, na 1 Coríntios 1, capítulo 1, vem falar sobre o discernimento, vem falar sobre aqueles irmãos que estão sobre o discernimento do Senhor, que recebem o discernimento de Deus, amados e queridos. Amém? A palavra de Deus vem falar, no livro de 1 Coríntios vem falar: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Olha, você que está aí, você que é um servo de Deus, você que participa do corpo de Deus, que você está optando pelo outro lado, que você está escolhendo o outro lado. Das duas, uma, querido. Você está sendo enganado, ou você não está tendo ali, você está sem a visão espiritual, você está numa frieza espiritual, você não está discernindo das coisas do Espírito. Porque o Senhor, Ele também vem falar na sua palavra, em Salmo 25, Ele vem dizer: na verdade não serão confundidos os que esperam em Ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Então, se você está sendo enganado, se você está sendo confundido, você que é um homem de Deus, você que veste a sua roupa no dia da festa da igreja,
Você que participa do círculo de oração, você que está louvando na igreja, você que canta na casa do Senhor, você que sai para evangelizar, você que está pregando o evangelho do Senhor, a salvação, a verdade do Senhor. Das duas, uma, querido, você está sendo enganado, você está sem a visão espiritual, porque não é possível, irmãos, não é possível, meus queridos. Sabe, irmãos, Deus ainda usa os seus profetas. Deus ainda usa os seus profetas, amados e queridos. Que negócio é esse? Que a igreja agora, a igreja não quer ouvir. A igreja não quer ouvir os profetas do Senhor. Ainda existe profeta de Deus, irmãos, na terra. Segundo a Crônica 20 diz que um grande exército de moabitas, irmãos, e edomitas vinham para atingir, para invadir, para destruir a Jerusalém, a terra do povo de Deus, a vida do povo de Deus. Sabe o que Josafá fez? Josafá promulgou o jejum. Josafá promulgou um clamor, queridos. Amém? E sabe o que Josafá falou, amados irmãos? A palavra de Deus fala, né? Josafá disse assim: crede no Senhor, no vosso Deus, crede nos profetas e prosperarei. Quantos profetas Deus não tem usado, irmãos? Quantos profetas? Será que todo este povo, o governo que está aí, está comprando? Será que todo este povo está aí para chegar e falar porque quer este homem que está no governo aí atual? Não, queridos. É porque eles estão dando voz, emprestando a boca para Deus. Estão falando aquilo que Deus está mandando. Muitos profetas o Senhor tem levantado para falar. Mesmo até antes desse governo que está aí, Deus já vinha usando os profetas dele, homens sérios, homens de Deus, para falar para a população brasileira. E o povo de Deus, irmãos, não estão dando ouvidos à voz de Deus. Estão endurecendo seus corações. E porque falou isso, porque ele falou aquilo outro. Nós não estamos dando ouvido. Sabe por quê, irmãos? Como eu costumo falar, o apóstolo Paulo era um homem que perseguia o povo de Deus. Ele incitava o outro ali para apedrejar o outro. Em que o apóstolo Paulo se transformou num grande homem de Deus, um grande servo de Deus. O que nós podemos dizer dos 12, salvo Judas, que não quis ouvir, que foi tratado da mesma forma, comia o mesmo alimento, bebia da mesma água que Cristo, que os mais discípulos que Cristo dava, que os discípulos recebiam, ele recebia o mesmo amor, o mesmo abraço, os mesmos ensinamentos, mas ele quis se perder. Ou você acha que os 12 apóstolos que estavam ali, que Deus estava quebrando cabeça, querido? Você acha que eles eram homens perfeitos? Vocês acham que muitos deles não eram homens ignorantes, homens brutos, ignorantes da sua essência, de ignorância mesmo, de brutalidade? Eram homens de corações também endurecidos, homens de corações naturais, mas foram transformados. Hoje, morreram como mártires e hoje, até o dia de hoje, eles são respeitados por nós. Hoje eles são o nosso espelho abaixo de Deus. Hoje eles são inspirações para nós. Os profetas de Deus também são inspirações para nós, queridos. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 1. Fala, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Os discípulos que Deus escolheu eram homens de dura cerviz. Mas o Senhor deixou para nós. Ele ensinou cada homem, ele tratou com cada homem. Aqueles homens se converteram ao Senhor. Aqueles homens foram lapidados por Deus. Foram lapidados pela palavra do Senhor que Jesus trazia para eles ali diariamente. Eles tiveram a vida deles transformadas. Você que acredita, que eu não sei que crente é esse, que não acredita que a vida de uma pessoa pode ser transformada. Porque o Senhor fala na sua palavra que a minha vida pode ser transformada pela vida do meu marido. Que o homem
né? Tem a sua vida edificada pela vida da sua esposa pela vida do seu esposo. Então, para você que não acredita nisso, é melhor você rasgar a sua Bíblia. Rasgue a sua Bíblia, pare de crer, pare de acreditar, pare de seguir a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque como eu li aqui que Jesus, a palavra de Deus fala que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu, queridos, as fracas deste mundo para confundir o quê? As fortes. Quer dizer, e a minha vida, a minha história, a tua história não conta como eu era, como você era. O Senhor não transformou a tua vida. E hoje eu sou uma bênção aqui, e hoje você é uma bênção aí, queridos. O que é que o Senhor não pode fazer? Se Deus escolheu, está escolhido. Será possível que nós vamos querer que o Senhor desça aqui na terra em carne e osso para fazer uma resenha, para desenhar para nós, queridos? Será possível que nós vamos continuar com esse espírito de Tomé? Que Tomé foi o único, irmãos, que Jesus teve que mostrar a sua palma da sua mão. Que Jesus teve que mostrar para ele poder acreditar. Foi o único ali que não creu. E eu quero falar para você crer na palavra, naquilo que o Senhor tem falado pela boca dos profetas, porque ainda existe profeta assim, meus queridos. Deus tem usado os seus pequenininhos na terra para falar para o seu povo incansavelmente, mas o seu povo está inclinado a não obedecer. O seu povo não quer enxergar. Não quer enxergar, queridos. Irmãos, lá no deserto, havia um homem lá atrás, lá no Egito, chamado Moisés, grande profeta Moisés. Deus usou o profeta Moisés. Moisés, queridos, nós sabemos que ele foi criado lá no palácio, junto com o faraó, pela filha do faraó pai, brincando ali com a família do faraó como filho. Mas ele carregava dentro dele a essência do Senhor. Ele poderia até ter sido criado, mas a essência dele era de Deus. Mas no decorrer da vida de Moisés, ele matou um homem, queridos. Ele matou um homem. Deus poderia ali naquele momento ter reprovado. Ele matou um homem até para defender o povo de Deus, mas ele matou. Ele matou. Mas Deus já havia escolhido a Moisés. Deus pega as coisas loucas, fracas, seja como for, para usar nessa terra. Quem somos nós para querer contender com o Senhor? Quem é o vaso para querer contender, querido, amado irmão, com o oleiro? Se o oleiro já escolheu, se o oleiro já colocou, o oleiro tem falado, o oleiro tem gritado pela boca dos quatro cantos deste mundo, usando o profeta que nem é do Brasil para nós. Sabe o que aconteceu lá naquele deserto, querido? Moisés, depois de tudo, leva o povo para o deserto. Depois de muita luta. Sabe como era que o povo vivia? Sendo escravizado, comendo o pão que o diabo amassou, comendo restos daquele povo do Egito, resto do povo do Egito, usando o resto do povo do Egito, sendo massacrado, sendo ali, sabe, irmãos, tolhido. A sua fé era tolhida, não tinham voz, não poderiam falar. Eles eram ali, irmãos, levados mesmo, como gado. Eles eram levados como animais que não poderiam falar, comiam só aquilo que o faraó botava na mesa deles, permitia que eles comessem. Deus pagou um alto preço para livrar o seu povo, para tirar o seu povo da terra do Egito. Mas sabe o que diz a palavra de Deus, amados irmãos? Sabe o que fala, queridos? Sabe o que é que nós estamos querendo fazer? Lá em Números fala, o cachorro querendo voltar a beber provérbio. O cachorro querendo voltar a beber o seu vômito. Amém, queridos? Provérbios 26 diz,
Como o cão torna ao seu vômito, assim um tolo repete a sua estutícia. Pode reparar, o cachorro ele vomita, daqui a pouco ele está comendo o seu vômito. Você quer voltar a comer? Você quer voltar a comer esse vômito do qual Deus já te tirou, do qual Deus já te libertou? Deus já te deu liberdade, Deus quer te dar uma outra vida, Deus já mostrou, Deus já trouxe à tona, mas nós queremos continuar comendo o mesmo vômito. Será possível, queridos? Moisés tirando, Deus pagou um alto preço, Moisés lutou com aquele povo para tirar o povo da terra do Egito. E sabe, chegou um certo momento, os amados irmãos, que a palavra de Deus vem falar que aquele povo de Deus ali, irmãos, era uma murmuração após a outra. Não estavam felizes com aquele homem que Deus tinha colocado para conduzir eles à terra prometida. Não estavam felizes com o destino que Deus estava dando agora para eles. Sabe por quê? Porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Assim são muitas pessoas, irmãos, que estão ali, sabe, que acostumaram comer resto, acostumaram, sabe, vestir resto, acostumaram comer pela boca dos outros, porque estão com seus corações aprisionados. Deus já te libertou, Deus quer te dar liberdade. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, você é livre. Deus quer dar a terra prometida. Deus enviou uma pessoa, porque Ele escolheu. Quem é você, quem sou eu para contender agora com a vontade do Senhor? Aquele povo, irmãos, eles chegaram a tal ponto que eles reclamavam. Eles diziam assim: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. É assim que você tem falado, não é? É assim que você tem falado. Nós não estamos bebendo isso, nós não estamos comendo isso, mas nós estamos vivendo uma vida miserável. Melhor era aquela vida que eu estava vivendo. O povo está fazendo da mesma maneira que aqueles nossos irmãos fizeram lá no deserto. Faltaram foi deixar Moisés louco, pedindo porque eles já tinham abusado daquela comida. Tudo que Deus dava, tudo que Deus fazia por eles ali no deserto, eles não gostavam, eles abusavam, eles reclamavam, eles sempre tinham alguma coisa para falar, eles sempre tinham alguma coisa para reclamar de Deus, da providência de Deus. E se você está aí reclamando, se você é um desses que está aí reclamando daquilo que Deus tem provido hoje para você, você está correndo o risco de voltar lá para a terra do Egito, para comer o resto de Faraó, para comer todo o resto do banquete do palácio de Faraó. Deus quer te dar muito mais. Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer dar liberdade para nós. Deus tem algo a fazer na nossa nação brasileira. A nossa nação brasileira, ela foi escolhida como uma nação que sairá o avivamento daqui para todo mundo. Mas é preciso Deus arrumar casa. Como é que Deus vai? Pode, irmãos, pode um odre velho receber vinho novo. Você que conhece a palavra, pode. Você está querendo trazer o velho para encher o teu odre. Deus quer limpar o teu odre. Deus quer preparar o teu odre para o novo que Deus vai trazer. Mas o que muitos estão querendo colocar de novo não será possível. Não é possível, vai estourar, vai bagunçar, vai destruir, vai acabar. Não contende mais com o Senhor, irmãos. A palavra é uma só, a palavra é verdadeira. Você pode até não gostar da pessoa, mas não contende com a vontade de Deus. Volto a dizer, será possível, queridos irmãos, que Deus, todos esses profetas que Deus tem usado, vamos dizer que uma parte sejam falsos profetas, e o resto
E o resto, queridos? Será que Deus não fala com você assim como fala comigo, assim como fala com tantos irmãos? Se Deus não está falando, se você não está entendendo ainda qual a vontade de Deus, eu sugiro que você desça aos pés do Senhor, que você vá orar verdadeiramente, que você vá buscar no Senhor esta resposta, porque eu tenho certeza que Deus vai bradar no teu coração, que você deixe Deus aquebrantar o teu coração. Judas não deixou, Judas não permitiu, por isso Judas se perdeu, mas os demais, mesmo sendo bruto, mesmo sendo ignorante, eles permitiram deles, o Senhor Jesus entrar com a palavra dentro do coração deles. Por isso, irmão, eles tiveram a vida transformada. A palavra de Deus fala, irmãos, que até os eleitos são confundidos. Mas o Senhor diz na sua palavra que aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que estão com a visão espiritual, que estão no Espírito, não serão confundidos. Na verdade, não serão confundidos os que esperam no Senhor. Confundido será o nosso adversário. Então, meus queridos, minhas queridas, nós já estamos vivendo aí os últimos momentos para esse último momento que nós vamos viver das eleições. E eu não estou querendo que você acredite aqui nas minhas palavras, não. Mas que você pegue a sua Bíblia e que você vai estudar o que Deus fala a respeito da sua palavra. Que você dê ouvido aos profetas do Senhor. Ouça a Deus. Ouça os profetas do Senhor. E a palavra de Deus diz que vocês serão prósperos. Prósperos. Não volte para comer o vômito. Deus já deu liberdade. Deus já não tirou do cativeiro. E você vai continuar reclamando? Eu vou continuar reclamando? Quero voltar a comer meu vômito? Quero voltar para o Egito? Deus dá o livre-arbítrio a cada um de nós. É você quem vai decidir. Deus, ele não vai te obrigar. Mas Deus, ele vai te mostrar. Deus, ele pode te mostrar se você quiser. Se você quiser enxergar. Porque tem pessoas que são tão cegas, que estão tão cegas, que a gente está querendo falar e a pessoa não quer nem ouvir. E muitos irmãos estão cegos mesmo. Muitos não discernem de nada das coisas espirituais, de nada. Muitos estão indo, sabe? Porque não discernem de nada. Deus, ele não vai colocar um cego do teu lado para te guiar, porque um cego não guia outro cego. Quando o apóstolo Paulo, queridos, ele ficou cego, que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor pediu o servo dele para ir lá, na casa lá, queridos, aonde o apóstolo Paulo estava, para que orasse por ele. O apóstolo Paulo já estava 3 dias sem enxergar. 3 dias, queridos. E no momento, o apóstolo Paulo, mesmo cego, ele teve uma visão de Cristo. Pega a visão do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus. Pega a visão do Senhor para você que é católico aí, que é católico praticante, que é católico temente a Deus, você que teme a Deus. Eu não sei qual é a tua religião, mas você teme a Deus. Deus não enviou um cego para ministrar a cura no apóstolo Paulo. Depois que o apóstolo Paulo enxergou, o apóstolo Paulo ficou entre aqueles que enxergavam o mundo espiritual. Deus não vai colocar num cego do teu lado, não, querido, para você ser sujeito a se arrebentar a tua cara num poste, arrebentar a tua cara, você bater numa bicicleta, você bater num carro, você cair num buraco. Deus vai colocar uma pessoa de visão na tua vida, do teu lado, para te mostrar a verdade, para te auxiliar nessa caminhada, para abrir a tua visão. Que Deus possa estar abrindo a tua visão nesta hora. Meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga. Digo mais uma vez, essa palavra não é para gerar inimizade, não é para gerar contenda. Se você quiser receber, amém. Se você não quiser receber, amém também. Nós vamos continuar do mesmo jeito, da mesma maneira. Eu amando você, você me amando. Mas eu quero falar para você agora que conhece a palavra de Deus. Não vá por aqueles que estão cegos, que não conhecem. Vá por aqueles que têm a visão,
e que tem a visão tanto espiritual, tanto física, para poder te ajudar nesse momento, ajudar a conduzir você. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te encoraje, mulher de Deus, homem de Deus, que o Senhor levantou guerreiros nesses últimos tempos. Você que valoriza a tua casa, você que valoriza a tua família, você que valoriza a tua vida, você que valoriza a tua fé, se levante nesta hora. Se levante porque estão enganando você. Abra os teus olhos enquanto há tempo. Para aquele povo que estava com Noé, o tempo se fechou. As águas viram, eles queriam entrar dentro da arca, mas Deus deu a ordem a Noé: feche os portões. Lembra das 10 virgens? As 10 loucas, as 10 nécias e as 5 nécias, 5 sensatas? Portão fechou. Tempo vai fechar. Abra os seus olhos espirituais. Venha conosco, que temos a verdade, a palavra de Deus para você. Amém, queridos? Que Deus abençoe a nossa nação brasileira, que Deus abençoe o nosso povo brasileiro. No nome de Jesus, que eu peço nesta hora e assim agradeço ao Senhor. Amém.